Então, boa noite. É, boa noite. Voltando aqui no livro Memórias de um Suicida, paramos na página 110 e a sua livro, Ju, É, 82. tá. Nós paramos na parte em que o Jerônimo ia fazer uma solicitação para rever a família, né? E os mentores reuniram todos os assistidos daquela primeira leva, né? Da leva que a gente conhece, pedindo para que eles observassem, né, essa petição que o Jerônimo vai fazer. E se, caso ele tenha sucesso, né, que ele seja autorizado a assistir a família, ir lá, no caso, descer na crosta terrestre e visitar a família, que esse benefício também seria dado para todos aqueles que estão sendo assistidos na colônia. E o mentor, né, o Joel, explicou, na verdade, foi o Joel, ele explicou que inicialmente o Jerônimo iria, se for autorizado, vai a, ao encontro da família dele, e os assistidos iam assistir essa ida através de uma tela, né? Para que eles compreendessem qual é o motivo deles orientarem a não fazer, né? Como se fosse boas práticas, né? A gente te orienta a não fazer, mas a gente também não te obriga a não fazer isso, né? Então vamos começar. Nós paramos no parágrafo aproximou-se. Então vamos lá. Aproximou-se do aparelho e, com graciosa desenvoltura, ampliou-o, até que pudesse retratar a imagem de um homem do tamanho natural. Perplexos, mas interessados, deixamos o leito que raramente abandonávamos, a fim de nos prostarmos diante da placa que principiava a iluminar-se. Fizeram-nos sentar comodamente em poltronas que ornavam o recinto, enquanto aqueles zelosos colaboradores do bem tomaram um lugar no nosso lado. Era como se aguardassem o início de uma peça teatral. De súbito, Joel surgiu diante de nós, tão visível e naturalmente, destacando-se no mesmo plano em que nos encontrávamos. Que o, suspes, que o supuséssemos dentro da enfermaria, ou que nós outros seguimos ao seu encalço. Amparava Jerônimo pelo braço, caminhando em busca da saída de serviço. E tão intensa iam-se tornando a sugestão que logo nos abstraímos, esquecidos de que, em verdade, continuávamos comodamente sentados nas poltronas e nos nossos aposentos. Mas, mais real do que o atual cinematógrafo e superior ao engenho da televisão do momento, esse magnífico receptor de cenas e fatos, tão usado na nossa colônia e que tanta admiração nos causava, em esferas mais elevadas, desdobrava-se, evolutia até atingir o sublime do auxílio da instrução de espíritos em marcha para a aquisição de valores teóricos que lhes permitissem futuramente testemunhos decisivos nos prélios terrenos, indo rebuscar e selecionar nas longínquas planícies do esboço celeste o próprio passado do globo terráqueo e suas humanidades, sua história e suas civilizações, assim como o pretérito dos indivíduos, se necessário, aos quais jazem esparsos e confundidos nas ondas etéreas de que se agitam, se eternizam pelo invisível adentro.
nelas permanecendo fotografados, impresso como um espelho, conquanto se conversem confusamente de roldão com outras imagens, tão como a consciência das criaturas que imprimiram também seus próprios feitos e suas ações diárias. Assim foi que atravessamos algumas alamedas do Parque Branco e atingindo o edifício central, onde assentava a chefia daquela formosa falange de cientistas iniciados que laboravam no departamento hospitalar. A chegada, porém, de Jerônimo passou para a tutela de um assistente diretor e Joel retirou-se, tendo aquele conduzido imediatamente ao visitante, fazendo-o passar uma sala onde amplas janelas deitavam vistas para o jardim, deixando descortinar-se o panorama melancólico do burgo onde tantas e tantas dores se entrechocavam. Então, aqui eles estão assim mostrando para gente um pouco desse aparelho, né? Que provavelmente é muito mais superior hoje que a nossa TV, que o nosso iPad, que as tecnologias que a gente tem aqui, porque ele falou no início aqui que ele deu um zoom, né, para mostrar o tamanho real de uma pessoa. Então, eu acredito que a tecnologia da parte do zoom a gente já conhece, né? A gente já consegue vislumbrar, mas esses pequenos detalhes de tipo assim, é, tudo que aconteceu no globo terrestre, toda a história da civilização, tudo isso a gente não tem ainda, né? Mas esse aparelho já existe no plano espiritual. Outra coisa que eu achei interessante aqui é que o Joel um pouco antes, né? Ele em nenhum momento, quando ele foi interrogado, né, para perguntar isso, eu achei a postura muito adequada, muito honrosa de não negar ou não travar a solicitação do Jerônimo e principalmente acolher, mas compreendendo que essa solicitação pode dar problema lá na frente para o próprio espírito. Então, essa tranquilidade de falar, eu sei que isso não é legal para você. Mas eu não, a gente não desautoriza. Isso é de uma hombridade, de uma, sei lá, eu acho que a gente ainda não tem essa característica, né? Tudo que a gente pode fazer para né, filhos, família, irmão, pai, tudo que a gente pode fazer para não deixar a pessoa ter problema, a gente meio que faz, sabe? E eles não, eles têm uma consciência muito tranquila de que cada um tem o seu caminho e não pode ser ceifado o livre-arbítrio, né? Então, isso é interessante. Mas alguém pegou algo? Então, Ju, pode continuar, por gentileza? Era um gabinete, espécie de escritório de consultas ou sala de visita, disposto em perfeito estilo indiano. Perfume sutil de essência desconhecida, ao nosso olfato. Deliciava-nos ao mesmo tempo em que alongava nossa admiração pela natureza inapreciável do aparelho que nos servia. Leve reposteiro, de tecido flexível e docemente lucilante, agitou-se numa porta fronteira e o diretor-geral do departamento hospitalar apresentou-se. De um salto, o pobre Jerônimo, que se havia sentado, procurou levantar-se e seu primeiro gesto foi de fuga, no que se viu interceptado pelo acompanhante. À sua frente estava um varão entre 40 e 50 anos, rigorosamente trajado à indiana, com turbante alvo no qual cintilava formosa esmeralda qual estrela, túnica de mangas fartas, faixa à cintura e sandálias típicas. O oval do rosto, suavemente moreno, era de pureza clássica de linhas.
e de seus olhos fúlgidos e penetrantes, como se desprendiam chispas de inteligência e penetração magnética. Ao anelar da sinistra gema preciosa, semelhante à do turbante, distinguia-o, quiçá, como mestre dos demais componentes da Pleiade formosa de médicos ao serviço do Hospital Maria de Nazaré. Tão encantados quanto o próprio Jerônimo, confessamo-nos vivamente atraídos pela nobre figura. Sem delongas, o assistente Romeu, pois era ele que havia recebido o impetrante, disse ao que vinha: Caro irmão Teócrito, aqui está o nosso pupilo Jerônimo de Araújo Silveira, que tanto nos vem preocupando. Deseja visitar a família no ambiente terreno, pois acredita estar além de suas possibilidades de conformação à obediência aos princípios de nossa instituição, e afirma preferir o acúmulo de pesares à espera de ocasião oportuna para o desejado desiderato. Irreverente, o apresentado interrompeu com nervosismo. É bem essa a expressão da verdade, senhor príncipe, pois imaginava-se em presença de um soberano. Prefiro envolver-me novamente no redemoinho de dores do qual saí há pouco, a suportar por mais tempo as ferazes saudades que me cruciam pela falta de notícias de minha família. Se, pois, não existe proibição intransigente nas leis que facultariam essa possibilidade, rogo a generosidade de Vossa Alteza concessão para rever meus filhos. Oh, as minhas queridas filhas! Como são formosas, senhor! São três e apenas um varão. Arinda, Marieta, Margarita, que deixei com 7 anos, e Albino, que contava já os 10. Sofro tantas saudades, Senhor meu Deus. Minha esposa chama-se Zulmira, bonita mulher, e bastante educada. Aflige-me desesperadamente. Não consigo calma para a necessária ponderação quanto à minha esquisita situação atual. E por isso rogo humildemente a Vossa Alteza compadecer-se das minhas angústias. Continua? Pode comentar, Ju. Então, aqui ele se encontrou com um outro mentor, né? É o chefe, como que tá aqui? Esqueci. Mas ele é o diretor lá do hospital, né? Sim. E o Joel, acho que é o Joel, que É, o foi Joel deixou ele o na assistente porta, né? Romeu. O Uhum. Romeu foi contar pro diretor que o Jerônimo estava querendo visitar a família e que, é, enfim, aí o Jerônimo pediu a permissão, né, meio que, é, como é que fala? Ah, esqueci a palavra, mas falando do quanto ele sente saudade da família e que ele preferia voltar para o Umbral do que continuar com saudade deles. É. E não sei se você percebeu, Ju, primeira parágrafo que você leu, eles contaram aqui que aquela tecnologia fornecia também cheiro. Então, aquela tecnologia, ele falou assim, era um gabinete espécie de escritório, de consultas ou sala de visita, disposto perfeito, estilo indiano. Perfume sutil, de essência desconhecida ao nosso olfato, deliciosos. Então, é superior até o que a gente estava falando, né, de tecnologia. Eles estavam assistindo a, a visita do Jerônimo, mas ainda assim eles tinham acesso ao perfume das flores que ele estava caminhando, né? Porque ele estava caminhando ali num jardim, se eu não me engano, né? Que ao mesmo tempo saludava a nossa admiração pela natureza inapreensável. Então, é muito louco esse aparelho. Eu acho legal que ele está falando muito dos indianos aqui, né? Os hindus. É, porque essa parte ela é administrada por espíritos que se identificavam é, com as encarnações que eles passaram como hindus.
Uhum. Então é bem interessante, né? Isso. Muito bom. Tami? E boa noite. Só me fala a página do PDF, por Sim. favor. Peraí. Acho que deve estar na 40, mais ou menos. 40 e poucos. Provável. Não, mais que 40. Desculpa. Eu fechei. It's okay. Ah, Uhum. o hindu ofereceu ao suicida uma taça com água cristalina. Já É, leu isso, certo? número 43. E, Isso. e o parágrafo os olhos faiscantes. Sim. É a partir daí, né? Os olhos faiscantes, aham. Os olhos faiscantes do chefe da falange de médicos caíram enternecidos sobre o espírito intranquilo daquele que demoraria ainda a aprender a denominar-se. Contemplou-o bondosamente, penalizado ante a desarmonia mental do suplicante, entrevendo o longo carreiro de lutas que lhe seria necessário até que conseguisse planá-la às gratas atitudes da renúncia ou da conformidade. Surpreso, Jerônimo, que contava encontrar a sobranceria dos burocratas terrenos, estagnados nas farfalices apalhaçadas a que se apegam, sob quais estava habituado, percebeu naquele olhar perscrutador a humildade de uma lágrima oscilando nas pálpebras. O nobre varão tomou-o docemente pelo braço, fazendo-o sentar-se à sua frente, em cômodo coxim, enquanto Romeu, de pé, observava respeitosamente. O hindu ofereceu ao suicida uma taça com água cristalina, por ele mesmo retirada de elegante jarro reluzente, qual neblina sob a carícia do sol. O português sorveu-a incapacitado de recusar. Depois de depois do que, algo serenado, tomou a atitude de espera a solicitação enunciada. Meu amigo, meu irmão Jerônimo, começou Teócrito, antes de a versão da sua súplica oferecer resposta, devo esclarecer que absolutamente não sou um príncipe, como supuseste, e por isso mesmo não arrasto a título de alteza. Sou simplesmente um espírito que foi homem e tendo vivido, sofrido e trabalhado em várias existências sobre a terra, aprendeu no trajeto algo que com a própria terra se relaciona. Um servo de Jesus Nazareno, eis o que me honro de ser. Embora muito modesto, pobre de méritos, rodeados de senões. Um trabalhador humilde que, junto de vós, que sofreis, ensaia os primeiros passos no cultivo da vinha do Mestre Divino, destacado temporariamente por sua ordem magnânima para os serviços de Maria de Nazaré, sua augusta mãe. Entre nós ambos, Jerônimo, eu e tu, pequena diferença existe, distância não muito avançada. É que tenho vivido o maior número de vezes sobre a terra. Sofri mais, trabalhei um pouco mais, aprendendo, portanto, a me resignar melhor, a renunciar sempre por amor a Deus. E a dominar as próprias emoções, observei, lutei com mais ardor, obtendo destarte maior soma de experiência. Não sou como vês, soberano destes domínios, mas simples operário da Legião de Maria. Maria, única majestade a governar este instituto correcional, onde te abrigas temporariamente. Teu irmão mais velho. Eis a verdadeira qualidade que em mim deverás enxergar. Sinceramente desejoso de auxiliar-te na solução dos graves problemas que te enredam. Chama-me, pois, Teócrito, e terás acertado. Fez breve. Continua? Pode? Pode parar aí rapidinho. Tá.
E aí, Tami, o que que você achou? Uai, aqui ele só está esclarecendo o hindu que ele, né, que ele estava vendo assim como um ser muito superior. Ele está esclarecendo que ele só é uma pessoa que passou por mais experiências na Terra e assim errou mais e aprendeu mais. Essa é a diferença entre eles e ele se coloca como somos mesmo, né, irmãos. E é um irmão mais velho e pelo fato de ter vivido e experienciado mais coisas, ele tá, talvez, ele não se coloca como um degrau a mais, mas de fato ele, ele é um espírito que está mais desenvolvido que eles, né? Exatamente. E isso é bom pra gente porque às vezes a gente se cobra muito, né? A gente olha é, ou encarnado ou desencarnado e a gente sempre faz uma comparação muito injusta com a atitude do outro, né? Então, se o outro é mais paciente que eu, é como se eu tivesse nos colocado, se eu faço essa comparação, é como se eu tivesse colocado em parâmetros iguais, né? E eu fizesse uma analogia de que eu tô abaixo, porque se eu tive as mesmas oportunidades que o meu colega, por que que eu não sou tão paciente? Por que que eu não sou tão bondosa? Só que essa lição que o Teócrito, Teócrito Teócrito. o Teócrito passa para gente é que os nossos mentores, as pessoas que a gente admira, os espíritos de luz que pairaram sobre a Terra, além da gente não conhecer a história de cada um, nem a nossa mesmo, eles tiveram também mais experiências, né? Eles passaram por situações em que a gente provavelmente ainda não passou. Então, para a gente ter um pouco mais de amor, assim mesmo, para quando a gente fizer esse julgamento da gente, sabe? E eu acho isso tão esclarecedor num sentido carnal também, né? Levando em consideração o suicídio, né? Eu acho que a maioria dos casos, assim, a gente for colocar numa avaliação, é muito por comparação, né? Uhum, A gente sofre porque a gente se compara muito, porque a gente não conseguiu igual o outro, mas aqui mostra também que do outro lado também existe essas experiências, né? Então cada um é diferente, cada um vai passar e a gente é vitorioso em cada experiência que a gente tem, né? uhum. A partir de agora, com certeza, eles vão sair dessa experiência diferentes, né? E a gente também pode levar isso muito para a vida mesmo. Eu acho que o maior sofrimento que a gente tem é essa de ficar se comparando e cada um tem um processo diferente, né? Exatamente. Ju, pegou mais alguma coisa? Não? Fez breve pausa, alongando os belos olhos pela amplidão nevoenta que se divisava através das janelas e prosseguiu enternecido. Desejais rever seus filhos, Jerônimo. Desejais rever seus filhos, Jerônimo? É justo, meu amigo. Os filhos são parcelas do nosso ser moral, também cujo amor nos transporta de emoções supremas, mas que não, mas que não raramente também nos reduz à desolação, que percussientes e de percussientes desgostos. Compreendendo a tua ânsia, ferventes de pai amoroso, pois sei que amaste seus filhos com sinceridade e desprendimento. Sei da fereza das tuas dúvidas atuais, afastando daqueles entes queridos que lá ficaram no porto, órfãos da tua direção e do teu amparo. Como tu, eu também fui pai e também amei, Jerônimo. É mais do que justo, pois,
que eu, validando os teus sentimentos afetivos pela não, termonteria, termometer, ah, termometria dos meus, louve a tua aspiração antes de censurá-la. Portanto, muito atesta ela em favor dos teus respeitos pela família. Contudo, de modo algum, eu aconselharia que a perterires este recinto, então, onde tão penosamente te reergues pelas influenciações deletérias do ambiente terreno, ainda que apenas por uma hora, ainda que para procurar informes dos teus filhos. Senhor, como devo respeito à sua autoridade, suplico comiseração. Trata-se de visita rápida, dando-vos eu a minha palavra de honra e como voltarei, pois sei que não passo de um prisioneiro. Recalcitrou ainda, antigo impaciente, perdendo-se novamente nas confusões mentais em que se aprazia enredar. Ainda assim, não aprovarei realização desse desejo no momento. Contanto, o proclame justo sofreria um pouco mais os impulsos do teu caráter, meu Jerônimo. Aprende a dominar as emoções, a reter as ansiedades, tratando-as em aspirações equilibradas sobre a proteção da santa esperança. Lembra-te que foram tais impulsos desequilibrados, estribados na resignação, na impaciência e no desconchavo do senso que te arremessaram à violência do suicídio. Verás sim seus filhos. Porém, a teu próprio benefício, peço que concordes em adiar o projeto em mira para daqui a alguns poucos meses, quanto estiveres mais bem preparado para enfrentar as consequências que se precipitariam após teu desordenamento do gesto. Concorda, Jerônimo, em que te submeteres ao tratamento conveniente ao teu estado, ao qual teus companheiros se submetem de boa mente, confiando nos servidores legais que a todos vós desejam socorrer com amor e desprendimento. Cede ao convite para a reunião de hoje à noite, porque imensos benefícios dela auferirás. Ao passo em que uma visita na Terra, neste momento, o contato com sua família, nas precárias condições em que te encontras, estariam em oposição aos planos suaves, já elaborados para conduzir-te à tão necessária reorganização das suas forças. Então, aqui, o Teócrito ele está tentando mostrar para o Jerônimo que ele não está preparado para descer, né? Não está preparado para ter esse encontro. E muito provavelmente eles já sabem o que está acontecendo com a família, né? Eles acompanham. Então, eles já entendem o que está esperando o Jerônimo lá e fazem uma análise em relação ao que vem depois disso, né? Então, é, as autorizações, elas não são dadas por meros caprichos, né? Elas não são dadas porque realmente eles sabem que você vai se desequilibrar. No momento que você vê um ente desesperado, no momento que você vê uma mãezinha passando alguma necessidade, ou filho, enfim, isso não tem como você ter acesso a essas informações e você nos equilibrar. E principalmente, assim, como que tu vai ajudar seus filhos ou sua família, sendo que você ainda é enfermo, né? É o que a gente fala muito na mediúnica, né? Não tem como
um ente querer ajudar outro ente se ele é enfermo. Então, primeiro a gente se cura, a gente se ajuda, para depois a gente tentar ajudar alguém, né? Primeira máscara de oxigênio é você, depois o outro. Mas alguém pegou algo? Não, Ju? Mas eu não adquiriria serenidade para nenhum projeto futuro quando não obtivesse as desejadas informações, Senhor. Ó Deus do céu, Margaridinha, minha caçula, que lá ficou com 7 anos, tão loura e tão linda. Já te lembraste de apelar para a grandeza paternal do Senhor Todo-Poderoso, a fim de obteres valor para a resignação de uma espera muito prudente, que seria coroada de êxitos? Queremos o teu bem-estar, Jerônimo. Nosso desejo é encaminhar-te à situação que te forneça trégua para a reabilitação que se impõe. Volta-te para Maria de Nazaré, sob cujos cuidados foste acolhido. É preciso que tenhas boa vontade para te elevares ao bem. Pratica a prece. Procura comungar com as vibrações superiores, capazes de te animarem a empreendimentos redentores. É indispensável que o faças por livre e espontânea vontade, porque nem te poderemos obrigar a fazê-lo, nem poderíamos fazê-lo por ti. Renuncia, pois, a esse projeto contraproducente e confia em nossos bons desejos de auxílio e proteção à tua pessoa. O ex-comerciante do porto, porém, era inacessível. O caráter rebelde e violento, que num assomo de voluntariedade sinistra preferiu a morte a ter de lutar, impondo-se à adversidade até corrigi-la e vencê-la, retorquiu impacientado, não compreendendo a sublime caridade que recebia. Confiarei, Senhor, irmão Teócrito, viverei de rojo aos pés de todos vós, se necessário for, mas depois de rever os meus entes caros, e inteirar-me das razões por qual me abandonaram, ressarcindo, de algum modo, essas saudades que me despedaçam. Cumprindo seu dever de conselheiro, Teócrito compreendeu que seria inútil insistir. Contemplou o pupilo desfeito em lágrimas e murmurou tristemente, enquanto Romeu abanou a cabeça, penalizado. Afirmas grande verdade, pobre irmão. Sim, só depois. Só depois encontrarás o caminho da reabilitação. Há índoles que só os duros aguilhões da dor serão bastante poderosos para corrigir, encaminhando-as para o dever. Ainda não sofrestes o suficiente para te lembrares de que descendes de um Pai todo misericordioso. Deixou-se estar alguns instantes pensativo e continuou. Poderíamos evitar este incidente, impedir a visita e punir-te pela atitude tomada. Assiste-nos para tanto autoridade e permissão, mas és ainda demasiadamente materializado, padecendo, portanto, muitos prejuízos terrenos, para que nos possa compreender. Aliás, nossos métodos persuasivos e não dominadores seriam incompatíveis com uma proibição intransigente, por mais harmonizados com a razão. Contudo, consultarei nossos instrutores do tempo, como é dever em dilemas com o que acabas de criar. Continua? E aí, Ju? Então, Teócrito continua apelando, né, para que ele deixe essa ideia de ir para a Terra de lado e foque no seu bem-estar, para que ele melhore, para que ele compreenda melhor o estado que ele está agora e que ir para a Terra só vai piorar as coisas, mas o Jerônimo ainda está muito denso, muito materializado para compreender sequer o que ele está falando. Então, Teócrito desistiu de tentar convencer ele, achando que talvez ele realmente não tenha sofrido o suficiente para aprender. E talvez sofrer um pouquinho mais seja benéfico para a evolução dele, nesse caso. E aí a gente vê, né, que aquela frase, né? Minha mãe fala muito isso, tá? Você não sabe no amor, vai sofrer pela dor. Tipo assim, você não aprende no amor, aprende na dor.
É exatamente isso. É a gente, tipo, realizar que se tem alguma coisa. Porque, assim, o universo é engraçado. Ele passa algumas informações pra gente. Ele mostra pra gente. Só que a gente, às vezes, insiste naquele erro e vai indo, e vai indo, vai indo, até que tem um momento que para, algo nos para, ou algo nos impede de prosseguir. E aí a gente aprende na dor, né? É muito o que o Teócrito está falando aqui. E uma coisa interessante também que ele passou é que eles têm autoridade moral para impedi-lo, para não, tipo assim, não autorizar. Só que ainda assim eles não fazem porque, apesar de terem toda a razão, como ele disse aqui, harmonizados com a razão, eles ainda assim não, entre aspas, se beneficiam ou impõem esse tipo de atitude, exatamente por eles saberem que a dor vai mostrar, né? Tudo vai se encaminhar. O Jerônimo provavelmente desce, vai ter vai ter os seus percalços, e quando ele retornar, ele vai retornar com com um aprendizado muito maior do que se eles impusessem essa proibição, né? Tami, Concentrou-se firmemente, retirando-se para compartimento secreto, contíguo ao gabinete de consultas. Comunicou-se telepaticamente com a direção-geral do Instituto que pairava no cantão do templo, e após curto espaço de tempo, tornou dando a nota final. Nossos orientadores maiores te permitem liberdade de ação, conquanto uma entidade nas tuas condições não possa desfrutar a liberdade natural ao espírito livre das péias carnais. Não poderás também ser por nós violentado a deveres que te repugnariam. Visitará teus entes queridos na terra. Irás, portanto, a Portugal, à cidade do Porto, onde residias, a Lisboa, tal como desejas e como a ternura paternal do Criador leva a extrair muitas vezes de um ato imprudente ou condenável, exemplificação salutar para o próprio delinquente ou para o seu observador, estou certo de que tua inconsequência nem será estéril para ti mesmo, nem deixará de avolumar peraí, profundas advertências para quantos de boa vontade delas tomarem conhecimento. Atenta, porém, no seguinte, meu caro Jerônimo, é que deixando de aceitar nossos conselhos, insurgindo-te contra os regulamentos deste instituto, cometerás falta cujas consequências recairão sobre ti mesmo. Essa visita será realizada sob tua exclusiva responsabilidade. Não existe permissão para ela. É o teu livre-arbítrio que impõe. Se os descontentamentos daí consequentes exorbitarem das suas capacidades para o sofrimento, dirigirás as queixas contra ti mesmo, porquanto nossos esforços só se aplicam em dulcificar infortúnios e evitá-los quando necessário. Porém, desculpa, por isso mesmo deixamos de fornecer as desejadas notícias pelos meios de que dispomos, pois a verdade é que não havia necessidade de te afastares daqui a fim de obtê-las. Voltou-se para o assistente e prosseguiu. Preparem-no para que siga, satisfaçam-lhe os caprichos sociais terrenos, porque bem cedo se aborrecerá da terra e o deixem agir como deseja. A lição será amarga, mas ensejará mais rápida compreensão e, consequentemente, progresso. Fez-se uma pausa na sequência da reprodução dos acontecimentos. Surpreendera-nos grande ansiedade, ao passo que consurávamos o companheiro pela displicência com que portara. Concordaramos em atribuir à má educação de Jerônimo o desrespeito manifesto aos regulamentos da nobre instituição no que fomos aparteados pelos servidores presentes. Continua aqui ou não? Não? não.
Na Tá. parte de... É, aqui eles dão a permissão para ele seguir, na verdade, o livre-arbítrio dele. Não é nenhuma permissão, né? É só respeitar a vontade dele. E eu acho que, como a Ju falou, às vezes a dor ela é necessária para que ele evolua, né? E para que talvez se eles contassem para ele só o que estava acontecendo não fosse suficiente. Ele teria que sentir, que ver, teria que presenciar. E também coloca toda a responsabilidade sobre ele, né? Que vai ter consequência, qualquer que seja a consequência, vai ser para ele, não é para ninguém ali mais. E acho que é isso, né? Tá. Olha que interessante. No penúltimo parágrafo, quase, ou antepenúltimo, ele fala que eles não forneceriam, ó, por isso mesmo, deixamos de fornecer as desejadas notícias pelo Sim. meio que dispomos, pois a verdade é que não havia necessidade de afastar-te daqui para obtê-las. Então, é o que a gente já estava falando. Eles já sabem o que está acontecendo, e eles sabem efetivamente que quando o Jerônimo der de cara com essas informações, ele vai se desestabilizar. Ele já tem essa consciência, né? Já tem essa informação. Então, ele já deixa bem claro de que, a partir de agora, isso é de inteira responsabilidade dele. Que quando ele cair, não foi uma autorização de tipo assim. Ah, De me deixaram conivência, né? vir. Me deixaram vir, sabe? Não, não é de responsabilidade da equipe que está assistindo ele. Na verdade, é responsabilidade do livre-arbítrio que ele desejou ali utilizar, né? Então, a equipe já falou que não é interessante, mesmo assim ele quer ir, então que se faça, né, o desejo dele, mas que isso não recaia sobre a equipe que está o assistindo. E a Vanessa, caridade, né, Érica? De estar ali para sustentar a dor dele, né? Eles podiam falar, então vai lá, assim. presencia. Eles deixaram bem claro aqui que eles não vão, que satisfaçam os caprichos terreno, porque bem cedo. Cadê? Teve uma parte que eles falaram que, tipo assim, que. Ah, que não quer nem o pio dele. É, tipo assim, reclamando depois. Tô tentando aqui achar. Que tem uma parte que eles deram a entender de, tipo assim, eles vão acompanhar, mas eles não são responsáveis É que deixando de pela aceitar própria nossos segurança. conselhos, é. Tipo assim, eles não vão ajudar ele. Eles vão deixar com que ele desça e Mas insurgindo eles vão junto, né? regulamento cometerás a falta. Não? Ele vai sozinho? Não, eu acho que, pelo que eu entendi, ele vai sozinho. Essa visita será realizada sob sua exclusiva responsabilidade. Então, vamos ver. Pena. Vanessa, você consegue se achar? Então, já tô aqui com o livro, eu só tô tentando localizar. Página Qual? 89. Ah, tá, qual é o parágrafo? Certamente, né? É isso. Certamente? Ok. Certamente, a boa educação social auxilia grandemente a adaptação aos ambientes espirituais. Ela não representa, porém, tudo. Os sentimentos depurados, o estado mental harmonizado a princípios elevados, as boas qualidades de caráter e de coração, produzindo a boa educação moral, é que formam o elemento primordial para uma prometedora situação no além-túmulo, desde que um suicídio não venha anular tal possibilidade. Não poderiam os diretores desta casa fornecer as notícias solicitadas sem que o enfermo se arriscasse a uma viagem de gravosas consequências para o seu estado geral? Inquiri curioso. Sim, se tais notícias concorressem para o bem-estar do paciente.
Aliás, em geral, convém a entidades nas vossas condições absterem-se de qualquer choques ou emoções que alimentam o estado de excitação em que se encontrem. Notícias da terra jamais confortarão algum de nós, que pertencemos à espiritualidade. No presente caso, torna-se evidente o desejo da admiração, da administração da casa, de encobrir ao pobre enfermo algo que o ferirá profundamente, sem necessidade. Se submetesse de boa vontade aos regulamentos protetores, a realidade que presenciará dentro em pouco viria ao tempo em que estivesse suficientemente preparado para enfrentá-la, o que evitaria choques grandemente dolorosos. Insubordinando-se, porém, coloca-se em situação melindrosa, razão porque foi ele entregue às próprias inconsequências, as quais farão com violência sobre ele o trabalho educativo que seus conselheiros efetuariam suave e amorosamente. Eis, porém, que voltávamos a observar a movimentação da luminosidade do receptor de imagens. E o que então se passou exorbitou tanto de nossa expectativa que passamos a sofrer com o desventurado Jerônimo os dramáticos sucessos com sua família, desenrolados depois de sua morte. O assistente Romeu providenciou ordens para o departamento de vigilância, ao qual se achavam afetos todos os serviços exteriores da colônia. Olivier de Guzmán, seu diretor zeloso, apelou para a seção das relações externas, no sentido de serem fornecidos 2 guias vigilantes, de competência comprovada, a fim de acompanharem o visitante à terra, pois não seria admissível abandonar-se aos perigos de tal excursão um pupilo da legião dos servos de Maria, ainda inexperiente e fraco. Apresentaram-se Ramiro de Guzmán, no qual reconhecemos o chefe das expedições que visitavam o Vale Sinistro, sob cuja responsabilidade de lá também saíramos, e outro cujo nome ignorávamos, ambos igualmente envergonhado a já popular indumentária de iniciados orientais. Dá uma paradinha aí, Oh, Dani. Vamos lá. E aí? então, ele está falando aqui que é, o que você está falando o tempo todo, que eles, apesar de saber de tudo que pode acontecer, eles não impediriam nada, mas ainda assim eles enviariam uma proteção, vamos dizer assim, né? Acompanhando ele, que assim, não vê nada na frente, ele só quer isso e pronto, tá, né? Independente dos avisos que ele tem recebido. E é, ele colocou pessoas, né? Espíritos experientes para poder acompanhar ele nisso. Gente, que maravilhoso, né? O É, povo ainda manda vigilante, olha. Sensacional. Então, ele vai ser acompanhado para descer nessa excursão com esses dois pupilos, né, do Servo de Maria, que vão auxiliar ele durante esse percurso. Isso é de grande importância porque eles não os, os deixaram, assim, eles não o deixou, né? Eles simplesmente vão fazer o que ele está pedindo, sabem sim, pela experiência e por todas as informações que eles têm que o Jerônimo não vai ficar bem, mas ainda assim envia esses. eu só fiquei confusa com essa parte que ele fala assim: notícias da terra jamais confortarão algum de nós que pertencemos à espiritualidade. Por quê? Então, só um ponto aqui, tá? Quando ele fala assim, não poderiam diretores dessa casa fornecer as notícias solicitadas sem que o enfermo se arriscasse a viagem gravosa? Quem está perguntando isso é o Camilo, tá? Hum, Então, essa frase, eles estão aqui em outra sala, tá? Assistindo isso tudo.
E quando o Camilo pergunta, quem está respondendo é a equipe espiritual lá que está, os mentores que estão acompanhando eles, Uhum, tá? Que é sim. aquele primeiro grupo que está isolado, tá? É, respondendo a sua pergunta, eu não acredito que um lugar onde exista sofrimento, exista dificuldade, tem toda a materialidade, tem todas as dificuldades e vicissitudes, ele vai ser tão tranquilo que vá nos trazer notícias maravilhosas e notícias reconfortantes. Claro que, exceto, exceto algumas circunstâncias, é muito difícil você ter notícias, eu não vou falar boas, mas assim, notícias que te deixem alegres em um planeta, em uma esfera onde você está numa esfera menor. Então, é como se você tivesse em um lugar muito bom e você estivesse esperando o consolo de um lugar mediano ou ruim. Então, eu não acredito, sinceramente, que o que a gente vive aqui é melhor ou mais confortante do que o que vive lá. É claro que os amores que nos ligam, então, tem amores no plano espiritual que vão nos reencontrar aqui. Mas quando eles olham, eles encontram a gente, certo? Eles encontram os amores deles. Mas quando ele vê que o amor tá passando dificuldade, ou minimamente tá passando uma experiência reencarnatória que não é assim tão satisfatória assim, ou tão maravilhosa assim quanto eles passam, eu acho que tem sim, faz um pouco de sentido o que ele falou, sabe? Acho que o reencontro desses amores é muito interessante, mas reconfortantes, eu não sei se chega a esse ponto. Felicidade? Não sei se chega a esse ponto, porque no final das contas você está vendo um ente querido ali passando pelas vicissitudes que a gente tem que passar normalmente, né? O reencontro é interessante, mas saber que a gente está trabalhando pra caramba e passando por situações não tão agradáveis quanto a gente estivesse na colônia ou na erraticidade, eu acho que tem um ponto de verdade nessa afirmação aqui que ele está colocando. E isso é muito mais pelas vicissitudes que a gente passa e não pelo reencontro amoroso. Tá, entendi. Mais algum ponto? Tá. Onde você parou, Vanessa? Ah, Começávamos ou ai, meu Deus. É, isso. começávamos a compreender que, neste Instituto Modelar, os postos avançados de mais grave responsabilidades às tarefas melindrosas que exigissem maior soma de energia, vontade, saber e virtudes, achavam-se a cargo de pessoas e personalidades atraentes e belas, em que e quem descortinávamos desde os primeiros dias altas qualidades morais e intelectuais. Às ordens de Olivier foi preparada a expedição condigna, em a qual não faltou nem mesmo o guarda de milicianos, a guarda de milicianos. No entretanto, transformação sensível operava-se nas atitudes do pobre Jerônimo. A auto-obsessão da visita, da visita à família, conturbando-lhe as faculdades, tornava-o alheio a tudo que o rodeava, reiterando-os mais do que nunca a condição que fora sua quando homem. Burguês rico de Portugal, comerciante de vinhos, zeloso da opinião social, escravo dos preconceitos, chefe de família amoroso e extremado. Vimos-lo agora trajando boa sobrecasaca, vistosa gravata, bengala de castão dourado e sobrans... sobraçando ramalhete de rosas
para oferecer à esposa, pois tudo isso exigiria da paciente vigilância de Joel, a quem havia recomendado satisfazer-lhe os desejos. Os nossos mentores, presentes na enfermaria, apreendendo nossa admiração, esclareciam que só muito vagarosamente espíritos vulgares ou muito humanizados conseguem desfazer-se das pequenas frivolidades inseparáveis das rotinas terrestres. Rigorosamente guardado, a viajar em veículo discretamente fechado, Jerônimo assemelhava-se com efeito a um prisioneiro. Parecia não perceber disso, no entanto, parecia não distinguir mesmo a presença de Ramiro e dos seus auxiliares, tão abstrato que se encontrava julgando-se em viagem como outras de outrora que foram comuns. Corria regularmente o veículo, não fora a presença dos guardiões recordando a cada instante a natureza espiritual da cena, afirmaríamos tratar-se de carruagem que nada tinha de criação semimaterial, que a necessidade dos métodos educativos do além impõe, mas de um muito pesado e confortável meio de transporte que bem poderia pertencer à própria terra. Vimos que atravessavam estradas sombrias, gargantas cobertas de plumbeias, plumbeias nevadas, desfiladeiros desfiladeiros, vales lamacentos, quais brejais desoladores, cuja visão nos deixavam inquietos, pois asseveravam o nosso atencioso assistente, sem serem tais panoramas produtos mentais viciados dos homens terrenos e infelizes, espíritos desencarnados, arraigados nas manifestações inferiores do pensamento. Os viajantes, porém, atingiam agrupamentos como aldeias miseráveis, habitadas por entidades pertencentes aos planos ínfimos do invisível, bandoleiros e hordas de criminosos desencarnados, aos quais investiam sobre a carruagem, maldosos e enraivecidos, como desejando atacá-la por adivinharem o seu interior, criaturas, criaturas mais felizes do que elas próprias. Mas a flâmula alvinitente, indicando o emblema da respeitável legião, fazia-os recuar atemorizados. Muitos desses futuros arrependidos e renegados, a- arrependidos e regenerados, pois tendiam todos ao progresso e à reforma moral, por derivarem, como as demais criaturas, do amor de um Criador todo justiça e bondade. Descobriam-se como homenageassem o nome respeitado, evocado pela flâmula, ainda conservando o hábito, tão comum na terra, do chapéu à cabeça, enquanto outros se afastavam em gritos e lágrimas, proferindo blasfêmias e imprecações, causando-nos espasmos e comiseração. E o carro prosseguia sempre, sem que seus ocupantes se dirigissem a nenhum deles, certo de que não soara ainda para os seus corações endurecidos no mal e no momento de serem socorridos para voluntariamente cogitarem da própria reabilitação. Tá. Vou falar rapidinho. Ah, é interessante, né? Porque essa carruagem tá descendo, mas eles, como eles têm essa visão
panorâmica, eles conseguem enxergar o que está acontecendo dentro da carruagem, né? E o que está acontecendo fora. E essas pessoas que estão ao redor, ou esses transeuntes que passam, né? Alguns fazem sinal de reverência e outros já se atemorizam com a falange de Maria. Então, é interessante essa forma de cada um, né, se portar assim quando a carruagem está passando. Achei bem interessante. Mas vamos encerrar por aqui, já deu nosso horário, e vamos começar a recontinuar semana que vem.